chuva sobre a terra, ou seja, 3 anos e meio de fome, de seca, de pobreza, de miséria, vão ser interrompidos, porque Deus prometeu que vai ter chuva. Então, o Elias encontra com o Acabe num momento de desespero, porque o Acabe reuniu todo mundo para procurar água, para tentar manter vivos os animais. E lá vai o Acabe com seu povo, com seus líderes ali, procurando água. Já pensou, irmão? 3 anos e meio de miséria. E assim que o Elias encontra com o rei Acabe, e ele fala isso: olha, o Senhor falou que vai ter chuva, Ele vai mandar chuva. Mas é o seguinte, eu quero que você reúna todos os profetas de Baal, os profetas do porte ídolo, 850 profetas, leva todo mundo para o Carmelo, porque eu tenho uma palavra de Deus para toda a nação. Eu penso que o Acabe pensou assim: rapaz, se vai chover eu faço qualquer coisa, né? Para resolver esse problema eu faço qualquer coisa. E ele reuniu não só todos os profetas do Baal, daquele falso Deus que o povo de Israel estava adorando, como ele chama toda a nação, ele convoca toda a nação. E realmente, vai toda a nação para o Monte Carmelo e o Elias vai para lá. É muito forte essa história, muito linda essa história, porque o povo está dividido. Olha só, quer dizer, eles querem o melhor de Deus, mas eles querem também o melhor de Baal, pelo menos o que eles acreditavam que Baal podia fazer. O Baal era um falso Deus que era buscado para prosperidade, para boas colheitas, olha só, prosperidade financeira. Então, o povo de Deus, eu não estou falando de um povo estranho, eu estou falando do povo de Israel, o povo de Deus estava, olha só, oferecendo as suas ofertas, os seus sacrifícios, o seu sangue, a sua fé em outro altar, um altar de um Deus estranho, não é? Então, irmãos, isso tem muito a ver com o que nós temos vivido na nossa geração, ok? Porque eu tenho visto muita gente, não vocês são uma exceção, glória a Deus, não é? Mas eu vejo muita gente, irmãos, buscando outros deuses, não é? Querendo só o melhor de Deus, vamos dizer assim. Não, eu não quero obedecer a Deus, não, eu não quero fazer isso aqui, não, isso aqui é muito difícil para mim. Mas o que é que Deus pode dar de bom? Deus pode me prosperar. Tá bom, essa parte eu quero. Não é? Então, parece que um povo dividido entre 2 pensamentos, cocheando entre 2 pensamentos. E é isso que o Elias confronta o povo. Até quando vocês vão ficar nessa? Essa palavra cochear é divididos. Então, até quando vocês vão ficar nessa? Não é? Então, é interessante porque Deus falou que não ia chover por 3 anos e meio, olha só. E Deus falou, agora vai chover. Quem que estava no controle? Deus. Então, o que Deus estava dizendo para o seu povo? Aquilo que vocês estão buscando nesse falso Deus, aquilo que vocês estão buscando no mundo, está comigo, só eu que posso dar. Eu que estou no controle da chuva, eu que estou no controle da prosperidade, eu que posso abençoar você, eu que posso segurar essa chuva quando eu quiser, eu que estou no comando. É isso que essa é a mensagem de Deus para o seu povo, né? Agora veja bem, irmãos, eu quero conversar com vocês aqui nessa manhã. O Elias vai promover uma restauração em 2 dimensões, é muito interessante, porque ao mesmo tempo que o Elias vai restaurar, ele vai ser instrumento, né? Melhor assim, ele vai ser instrumento de Deus para restaurar a crise na terra, não é? A miséria, a fome, a escassez, a falta de chuva. Ele vai ser instrumento de Deus para restaurar a vida espiritual do povo de Israel. Porque essa cena acaba com o povo se curvando diante do único Deus verdadeiro e dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Não é? Essa história vai terminar com os profetas de Baal mortos e os ídolos, o Baal, o porte ídolo, destruídos pelo povo de Deus. Então, uma restauração em 2 dimensões, uma dimensão espiritual e uma dimensão física. Então, eu quero conversar com você nessa manhã, o nosso tema: atitudes que movem o céu e transformam a terra. Vamos gritar bem forte o nosso tema? Quais atitudes do profeta Elias que moveram o céu e transformaram a terra? Não foi isso que aconteceu? Moveu o céu,
porque o Espírito Santo, o fogo desceu e o povo converteu. O povo pelo menos reconciliou com Deus, restaurou a vida espiritual da nação. Então uma coisa espiritual aconteceu, mas também um milagre financeiro aconteceu, voltou a chuva, com ela veio a prosperidade também, não é? Então, irmãos, o que a gente tem que fazer? O que nós temos que fazer? Quais são as atitudes que a gente tem que imitar do profeta para que a gente tenha essa restauração em duas dimensões? Essa restauração espiritual, não é? Eu sei que não é o seu caso, está todo mundo pegando fogo aqui, aleluia, todo mundo lendo a Bíblia muito, orando muito, se santificando muito, não é? Mas receba essa palavra para você ajudar alguém que pode não estar tão quente assim, tão cheio do Espírito Santo quanto você, não é? Mas não somente nessa área, mas também na área realmente material, natural, não é? Então essa restauração, atitudes que movem o céu e transformam a terra. Vocês estão prontos? Quem está pronto para receber essa palavra? Muito bem, então vamos aprender com Elias o que é que ele fez. Gente, são coisas bem práticas, bem simples, mas muito poderosas. Vocês vão ver. Então a primeira coisa aqui, grita aí comigo bem forte, palavra. Agora mais forte, com fé. Olha o que diz 1 Reis 18:36. Ó Senhor, olha a oração do Elias. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, fique hoje sabido que Tu és Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que segundo a Tua palavra, eu fiz todas essas coisas. Meu Deus do céu, eu amo essa frase. Segundo a Tua palavra, eu fiz tudo isso. Irmão, o Elias não inventou uma moda. Ele não inventou algo da cabeça dele. Está todo mundo fazendo isso, vamos fazer também. Está todo mundo enfrentando os profetas de Baal, eu vou fazer também. Não é? Agora isso é moda na igreja, vamos fazer. Não, irmão, ele tinha uma palavra. Deus falou com ele, não é? Eu acho muito forte isso. Então, eu digo sempre isso, que antes do altar do testemunho, não é? Do milagre, daquela coisa que todo mundo vê, todo mundo viu que Deus te usou, esse é o altar do testemunho. Tem o altar secreto, não é? Antes do altar do testemunho, que todo mundo vê, aleluia, tem o altar secreto, sabe? É aquele lugar que você tem seu tempo a sós com Deus, o seu TSD, aquele momento que você acorda mais cedo, não é? Para você pegar sua Bíblia, para você ir para um lugar sozinho com Deus, ler sua Bíblia, falar com Deus, ouvir de Deus. Não existe, irmãos, altar do testemunho sem altar secreto. E é isso que o Elias está fazendo. Antes dele ficar famoso no Carmelo, antes dele ser usado por Deus para derramar fogo do céu sobre o holocausto e uma nação inteira se converter com uma pregação. A pessoa, eu digo que essa foi a pregação mais poderosa da história humana. Porque, meu irmão, pensa bem, uma nação, a pregação do Pedro converteu 3.000, não é? Mas essa pregação, não é? A pregação do Jonas converteu uma cidade, a grande cidade de Nínive, mas a pregação do pastor Elias converteu uma nação inteira. Aleluia! Mas antes desse camarada ser usado publicamente, quem está entendendo que ele estava lá no altar secreto dele, recebendo uma palavra de Deus, não é? Meditando na palavra, Deus falou para ele, Elias, eu vou mandar chuva sobre a terra. Pode chamar o Acabe, avisa o Acabe, manda o Acabe convocar toda a nação, porque eu vou fazer isso. Então Elias não está inventando nada, irmãos, ele está indo lá porque ele recebeu uma palavra. Salmo 119:11, eu amo esse salmo, diz, eu guardo a tua palavra no meu coração. Sabe, não está falando sobre ler a Bíblia, esse salmo. Está falando sobre guardar a palavra. Está falando sobre eu lembrar o que eu li. Está falando de eu obedecer o que eu li. Está falando de eu meditar naquilo que eu li. Sabe, o que é meditar? É quando você é capaz de lembrar o que você entrou em contato. Você vai no cinema ver um filme, você é capaz de contar todo o filme. Você meditou no filme. Ele está em você.
Agora a sua boca é capaz de falar aquilo que está no seu coração. Isso deveria acontecer com relação à palavra. Eu guardo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Jesus disse, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Nós não podemos falar que nós somos discípulos de Cristo, se nós não temos um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Porque foi Jesus que disse isso. Se vocês permanecerem na minha palavra. Ele não está falando de uma leitura esporádica, de vez em quando. Ele está falando de um relacionamento responsável com a palavra. Vocês são verdadeiramente os meus discípulos. Uau, glória a Deus. Deixa eu te falar três coisas aqui dentro desse ponto da palavra, que são muito poderosos, que tem a ver com o nosso relacionamento com a palavra. Deixa eu te perguntar aqui, quem de vocês quer ter uma vida poderosa de oração? Deixa eu ver aí. Não é? Olha só, todo mundo. Então, olha só. Quer ter uma vida poderosa de oração? Olha o que diz Provérbios 28, 9. O que desvia o ouvido de ouvir a lei ou a palavra, até a sua oração é abominável. Essa oração não vai ser ouvida. Se você não tem um relacionamento com a palavra, se você não está orando o que a palavra diz, essa oração é abominável. Não está dizendo que é uma oração que não vai ser respondida. É uma oração que dói no ouvido de Deus, que causa náuseas nele. Como pode a gente orar uma oração que causa náuseas em Deus? Eu pensava que a oração era sempre espiritual. Não é. Se ela não estiver baseada na palavra, ela é abominável. Diga uau. Não é? Agora, Jesus disse, se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedireis o que quiserdes, eu vos será feito. Olha só, de novo, ele está falando, se a minha palavra estiver dentro de vocês, se vocês são capazes de lembrar, como Jesus ali, né, no deserto, o Satanás vinha, tentava ele, e ele, uma palavra na hora, está escrito, está escrito, está escrito, o espadachim, está escrito, não é? Quer dizer, ele sabia, o obreiro aprovado, sabe manejar bem a palavra da verdade. Amém, queridos? Então, presta atenção, olha para mim. Quem quer ter uma vida de oração poderosa? Você tem que ter um relacionamento com a palavra. Segunda coisa, se você quer saber o seu propósito na vida, você sabe o que você está fazendo aqui? Cutuca esse crente que está perto de você, pergunta para ele, você sabe o que você está fazendo aqui? Engraçado, eu vi essa. Olha, irmão, nós temos que saber o que a gente está fazendo aqui. A gente não pode viver essa vida sem saber o que a gente está fazendo aqui. Qual é o propósito de Deus para a nossa vida? Já pensou a gente chegar no dia da prestação de contas? Porque a Bíblia diz, né, que todos nós estaremos diante do tribunal de Cristo, com quem teremos que prestar contas. 1 Coríntios 5:10. Agora presta atenção. Eu vou chegar lá, não é? Eu fui um grande médico, poderoso, milionário. Mas quem te mandou ser médico? Já pensou você ouvir isso de Deus? Eu não te mandei ser médico, eu não te chamei para isso, te chamei para outra. Já pensou, irmãos, a tragédia da gente viver uma vida sem propósito, não é? Então, olha só o que a Bíblia diz, em João 1:23. Não é? Olha só o que diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Isso é muito interessante porque perguntaram para o João Batista assim, quem você é? Você é o Messias? Ele disse, não, eu não sou o Messias. E por que você está batizando todo mundo? Você é um dos profetas que deveria... Ele falou, não sou nenhum dos profetas. Aliás, o profeta, né, que o Moisés tinha falado, que viria um profeta e tal. Ele disse, não, eu não sou esse profeta. Então você é o Elias, que reencarnou, você é o Jeremias. Quem que você é? Ele diz, eu não sei nada disso aí. Ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ele recitou Isaías 40, versículo 3. Quando o João Batista leu isso na Bíblia dele, irmão, aquilo veio como uma revelação sobre ele. Ele disse, eu sou esse cara. Eu nasci para abrir o caminho do Messias. Eu nasci para que ele cresça e eu diminua. Eu sou esse cara, e eu vou viver a minha vida, nem que eu perca a cabeça. Eu vou fazer isso. Quem está comigo aqui? Irmão, se você quer saber onde que você vai descobrir o propósito de Deus para a sua vida? Na sua Bíblia. Na sua Bíblia. Num relacionamento responsável com a sua Bíblia. É assim que você vai descobrir. E outra coisa que tem a ver com a palavra, a fé.
A Bíblia diz que, olha, esta é a vitória que vence o mundo. Você precisa, eu e você precisamos vencer os desafios do mundo. São muitos, irmão. Não dá nem para enumerar. Agora, presta atenção. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. A nossa fé. 1 João 5,4. Não é? Agora, presta atenção. Como é que a fé vem? Como é que a fé vem? Romanos 10, 17. Pelo ouvir a palavra de Cristo. É assim que a fé vem. Eu tenho uma história na Bíblia que eu amo demais, que fala sobre isso. Lembra aí de quando Jesus fala do rico e do Lázaro, né? Que aí morre o Lázaro e vai para o seio de Abraão. Morre o rico e vai para onde? Vai para onde o rico? Vai para o inferno. Porque ele não conhecia Deus, ele não cria em Deus. Ele vai para o inferno. Agora, presta atenção. No inferno, a Bíblia diz que o rico tem uma visão. Então, a gente não vai perder a nossa memória no mundo espiritual. A gente vai lembrar das pessoas. Não é? Olha só. Aí o rico fala a si mesmo. Ele vê o Lázaro sendo abraçado pelo Abraão. Rapaz, eles estão lá abraçados. Eu acho que ele viu o momento de conexão do céu. Todo mundo abraçado, se abraçando, e todo mundo feliz, alegre, aquela alegria. Né? Aí ele fica, poxa, ele está lá em tormento. Aí ele fala, pai Abraão, eu estou aqui nesse lugar de tormento, tenha misericórdia de mim, me ajuda aí, eu mando o Lázaro me dar um pouquinho de água. Aí o Abraão responde, filho, olha, chama ele de filho, leia na sua Bíblia, chama ele de, meu filhinho, o cara está lá no inferno. Meu filho, não tem como fazer isso, porque tem uma separação entre nós e vocês. Os que estão aqui não podem ir para aí. E os que estão aí não podem vir para cá. Então, reencarnação é papo furado do Satanás, tá, irmão? Vai nessa. Não, vou na reencarnação na próxima vida. Espera a próxima vida. Ao homem cabe morrer uma vez e depois disso vem o juízo. Hebreus 9, 27. Tá? Uma vez. Aí, beleza. Aí está lá, e aí o rico então recebe essa negativa de Deus. Não tem como. Aí ele fala assim, não, então tá bom, que não tem como, vou perecer aqui eternamente. Mas pelo menos, fala para o Lázaro, ir lá na casa dos meus irmãos por parte de pai. Porque se eles verem a ressurreição, eles vão acreditar. Olha só a resposta, eu acho muito lindo isso, irmãos. Lucas 16, 29. Ele diz, a Bíblia diz, os seus irmãos têm a lei de Moisés e o livro dos profetas para os avisar. Ou seja, qual é a resposta de Deus? Eles têm a Bíblia. Eles têm a Bíblia. Os seus irmãos têm a Bíblia. Aí o rico, não, mas Senhor, só isso não basta. Eu acho que tem muito crente que pensa assim. Não, só a Bíblia, não basta. Ele diz, só isso não basta, porém se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Versículo 31, olha a resposta de Deus. Se eles não escutarem Moisés e os profetas, eles não crerão. Olha o veredito de Deus. Eles não crerão, mesmo que alguém ressuscite. Não é um milagre que vai fazer a pessoa crer. É a palavra. A fé vem pelo ouvir a palavra. Se eles não crerem na palavra, eles não vão crer. Irmão, se fosse isso que salvasse, o Judas estava no céu. Porque o que esse cara viu de milagre de Jesus? Mas ele não creu. Estão comigo? Então, irmão, a primeira coisa é isso. Se nós quisermos esse efeito duplo, não é? Se nós quisermos, aqui da terra, impactar o céu, que mover o céu e transformar nossa realidade física, financeira, na família e etc. Sabe, primeira coisa, irmão, nós temos que ter um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Amém? Nós temos que restaurar o nosso tempo a sós com Deus. Eu já estou ficando de cabelo branco, falando isso todo domingo. Mas eu acredito, irmão. Sabe por quê? Eu acredito tanto nisso, que o segredo é a palavra. 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 Amém, queridos? Muito bem, a segunda coisa aqui, grita aí comigo, a oração da fé. Estamos aprendendo com Elias, como mover o céu e transformar a terra ao mesmo tempo. Então, grita aí, oração da fé. Grita aí, relacionamento com a palavra.
Grita aí, oração da fé. A segunda coisa, né? Então, olha só o que diz 1 Reis 18:37. Respondeu-me. Responde-me, Senhor. É uma oração. Responde-me, Senhor. E ele fala mais uma vez, responde-me. Sabe, é um clamozão. Responde-me, Senhor. Responde-me. Para que este povo saiba que tu, Senhor, és Deus. E que a ti fizeste retroceder o coração deles. Ou seja, o que o Elias está fazendo? Ele está orando a palavra. Ele não está orando uma oração maluca. Senhor, me dê a lua, para eu ficar milionário, vou vender a lua para os marcianos. Não, irmão. É uma oração que tem uma base bíblica. É uma oração fundamentada numa palavra que ele recebeu. Deus havia dito para ele, eu vou fazer chover. Pode falar para todo mundo. Já pensou, irmãos? Ele tem que ter fé para fazer um negócio desse. O cara sobe lá no Monte Carmelo, 850 contra 1, não é? Numa época que o profeta, se o profeta falasse uma palavra que não se cumprisse, morte, não é? Então, lá vai o profeta Elias, e ele não anuncia só para os profetas de Baal, ele anuncia para toda a nação em cadeia nacional. E ele diz, assim diz o Senhor. Pode se preparar, porque vai chover. Rapaz, esse cara é muito corajoso. Mas eu digo que não é coragem, é fé. Então é uma oração de fé. Aí ele ora assim, Senhor, agora responde. Porque o Senhor me prometeu. O Senhor disse que era para eu anunciar. O Senhor ia retroceder esse povo para ti. O Senhor ia atrair de novo esse povo para o Senhor. Então agora responde com fogo, para que todo mundo saiba. Eu acho muito lindo isso. Que tu és de Deus e que a ti fizeste retroceder o coração deles. Não é? Então é uma oração, irmão, realmente ele transforma aquela palavra que ele recebeu numa oração. Você tem uma palavra, deixa eu te perguntar, não responda, só responda no seu coração, no seu pensamento. Você tem uma palavra de Deus? Não é? Você já recebeu uma palavra de Deus? Tem? Estou vendo as cabeças assim. Eu não sei se está tremendo, você está... Mas eu quero te desafiar. Transforme essa palavra que você recebeu numa oração. Mas numa oração, irmão. Uma oração verdadeira. E não pare de orar até você receber. Não é? Então, esse milagre que o Elias produziu, que a gente sabe que não foi ele, né? Não foi independente de Deus. Não, pelo contrário, foi algo que Deus queria que acontecesse e ele só ligou na terra. Irmão, a Bíblia diz que o que nós ligamos na terra terá sido ligado no céu. Claro que não é qualquer coisa, porque a Bíblia diz que se nós pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, a oração não começa na terra, ela começa no céu. Deus coloca o desejo no nosso coração. Por isso que a Bíblia diz que Deus satisfará os anseios do nosso coração. Tem alguém que tem um anseio aí, mas faz cara de anseio. É isso que Deus quer realizar para você. E vou te falar, isso não é seu, foi Deus que colocou isso em você. Agora, o que é que você tem feito com isso? Muita gente recebe esse anseio de Deus, esse encargo de Deus, esse peso de Deus. Isso, mas está difícil. Ou então se revolta porque está demorando. Meu irmão, isso é o que vai fazer você orar até receber essa paixão. Aleluia. Né? Então, Elias, ele ora. Eu digo, esses dias eu preguei sobre isso aqui. Que aquela comparação que o Isaías faz, né? Ele diz assim como a chuva, desce e não torna, sem antes cumprir o propósito dela, que é irrigar a terra, assim é a minha palavra, diz o Senhor, ela não torna para mim, antes de cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Ou seja, quando que a palavra de Deus torna para Deus? Quando eu falo. É isso que o Elias está fazendo aqui. Senhor, tu disseste, vai chover. 3 anos e meio sem chover. Eu vou lá encarar esses caras. Está todo mundo lá com a espingarda para me matar. Mas eu vou sair de lá. E porque o Senhor falou. E é isso que ele está orando. Por isso, irmãos, que a gente precisa ter um relacionamento responsável com a palavra de Deus. Né? Então, já tem um tempinho que a gente tem orado aqui. Sobre... Porque não foi uma coisa que eu inventei, não foi uma coisa, peraí, eu estava estudando a Bíblia e aí eu encontrei isso aqui. Cara, foram promessas que Deus me deu. Não é? Que Ele vai multiplicar os homens como um rebanho de santos.
Ezequiel 36, 37. Ele falou comigo isso na palavra. Ele falou, eu permitirei ser solicitado pela igreja, e eu lhe multiplicarei os homens como um rebanho de santos. E não é um rebanho só não, irmão, é rebanho de santo, tá? Gente de caráter, gente competente, gente submissa, gente cheia do Espírito Santo. Eu estou orando isso, Senhor, tu me disseste. E eu estou vendo acontecer. Chegando gente de todo lado, irmão. É impressionante o que está acontecendo. Não é? E é só o começo. Tá? Para mim é só gotas de chuva. Não é? Vai acontecer. Outra oração que eu tenho feito todos os dias, junto com a Mila também. A igreja já tem orado sobre isso também, né? Oração por novos líderes. Porque se nós vamos receber esse novo fluxo, se nós vamos receber, já estamos recebendo, nós vamos precisar de muitos líderes. E eu tenho uma palavra de Deus. Orai ao Senhor da seara, para enviar mais trabalhadores para a sua seara. O Senhor me disse. O Senhor mandou eu orar. Eu estou orando. Manda os trabalhadores. Manda logo faixa preta para não dar muito trabalho. E aí, sabe, manda os faixa preta logo assim. Chegar logo a pessoa já chegar treinada e tal, e cheia do Espírito Santo, rapaz, e bora pastor, onde é que eu começo? Calma, peraí irmão, calma. Meu sonho, irmão, em vez de estar empurrando o irmão, vai trabalhar, vai fazer, eu segurar, calma irmão, peraí, calma, vamos devagar, peraí irmão, meu sonho. Mas Deus já está fazendo, já está mandando uns acelerados igual eu. Sabe, outra oração que eu estou fazendo direto, todo tempo, oração pelo avivamento. Porque olha o que Jesus disse em Lucas 12, 49. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que ela já estivesse ardendo. Ou seja, a vontade de Deus é que nós sejamos debaixo de avivamento, cheios do Espírito Santo. Então nós temos que orar. Vocês estão me entendendo? Sobre orar o que Deus falou para a gente orar. Outra coisa, estou orando, né? Senhor, o Fernando já fez aí o projeto do lado, já mandou lá, já mandou fazer o orçamento, né? Os caras não mandaram, né? A gente tem que acelerar esses caras. Tem que acelerar esses caras. Aí, irmão, aí vai ficar lindo aí do lado, ó. Já estou vendo. Quando eu chego ali, sabe, Deus me deu assim uma capacidade de ver o que vai acontecer. É a fé, né? A fé é a certeza de coisas que não se veem fisicamente, mas que se veem no mundo do Espírito. Aí eu passo ali e já vejo esse prédio lindo, vai ser muito lindo. Vai ficar muito lindo. Aí o Kids vai todo para lá, coisa linda. Rapaz, os banheirão top das galáxias, são vários banheiros, porque a gente vai fazer uns eventos aqui. Eu não vou falar ainda, porque só Deus sabe a razão, calma. Mas vai ter ali os banheiros, muitas salas de aula e tal. E aquela parte ali vai ser o nosso Pascoal. Meu Deus, já estou vendo isso. Aí eu estou orando assim, Senhor, tua palavra diz que ninguém vai à guerra à sua própria custa. Tem essa palavra de Deus. O Senhor mandou eu fazer. Manda grana. E Deus está mandando. Deus está mandando. E vai mandar mais. Né? Aí eu olho para aquela frente ali, Senhor. Aquele estacionamento, lá na frente, aleluia, muitos carros, glória a Deus, aleluia. Quem está comigo aqui? Irmão, eu estou te dando esses exemplos, para você colocar isso na sua vida. Você tem uma palavra, então ore essa palavra, ela não vai voltar para Deus, ela não vai chegar em Deus, se antes cumprir o propósito para o qual ela foi enviada. Diga a oração da fé. Grita aí. Meditação na palavra, não é? São essas duas coisas aqui. Então fala assim que 1 Reis 18, 38. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras e a terra. Sabe, um fogo sobrenatural que queima até a terra. Queima a água. Não existe isso, irmão. Só esse fogo de Deus que queima isso. Sabe, esse fogo sobrenatural e ainda lambeu a água que estava lá. Né? Entende? Então o fogo foi a resposta de Deus à oração do profeta Elias. Agora, o Elias não para no fogo, né? Lembra que eu falei? Porque como que a gente move o céu e transforma a terra. Então, beleza, a oração dele e a palavra que ele recebeu moveu o céu. Maravilha, maravilha. Então veio o fogo do céu. Veio o fogo de onde? E veio chuva de onde?
do céu, não é? Mas ele não vai parar aí, irmão, porque precisa, beleza, o povo voltou para Deus. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Tem que ter uma conversão para ter o avivamento, né? O avivamento não só espiritual como físico também. Porque depois que o povo se converteu a Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Aí o Elias falou, agora peraí, não é? Aí ele chama o moço dele e diz, agora já dá para ver se vem chuva ou não vem, né? Porque o povo já converteu. Quem quer chuva? Quem quer prosperidade? Tem que converter. Né? Aí veja bem, aí lá vai o moço do profeta, aí ele olha e diz, e o Elias fica lá, irmão. Ele fica lá, a posição que ele estava, com a cabeça entre as pernas, que a Bíblia diz, era a posição que a mulher judia dava luz. Então ele está ali gerando aquela chuva em oração. Peraí, mas Deus já não prometeu? Mas eu tenho que ligar na terra, para ser ligado no céu. Foi Deus que estabeleceu isso. Ele já prometeu, mas eu não vou, não, Deus me prometeu, então eu vou ficar aqui dormindo. Não, ele vai lá, irmão, ele sobe lá, e ele fica com a cabeça entre as pernas ali, gemendo, orando. Aí, o moço dele volta e diz, olha, não tem nada. Então volta lá de novo. Eu fico imaginando, né? Cada vez que esse cara subia, era um dia para subir, um dia para descer, né? Coitado. Ele não aguentava mais. Segunda vez, terceira vez, o cara já não aguenta. Quarta, quinta vez, sexta vez, sétima vez. Pode subir. Pode olhar. E o Elias orando lá, orando. Quando ele volta, ele diz, olha, tem uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Não é? O Elias diz, então, pode descer e avisar o Acabe, porque eu já ouço o ruído de abundante chuva. Uau! Ou seja, não é só uma oração. Não é só você orar a palavra, isso é poderoso. Mas é você orar, irmão, até essa chuva cair. Vocês estão comigo? Vamos terminar. Então, grita aí, altar. Qual que é a primeira coisa? Para a gente mover o céu e transformar a terra. Relacionamento com a palavra. Relacionamento responsável com a palavra. Qual que é a segunda coisa? Oração da fé, orando a palavra. Até receber. Perseverança, não desista, não pare. E qual que é a terceira coisa? Altar, isso aqui é a chave, eu vou terminar. Isso aqui é a chave. É o meu ponto principal hoje. Eu vou até ver o horário. Ixi, só tenho até meio-dia, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Então, o altar é 1 Reis 18:30. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Então Elias disse, o que ele disse? Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. Elias fez o quê? O que ele fez? Ele restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Irmãos, isso tem quebrantado o meu coração. É interessante, né? O Elias não começou pela chuva. Não é? A chuva era a promessa. Não é? A chuva foi o final, foi a última coisa que aconteceu. Ele não começou pela chuva, ele tinha já a promessa no coração de Deus, falou, vai chover, vai mudar a história de Israel. Mas ele não começou por isso. Sabe, ele começou restaurando o altar do Senhor. Vocês estão comigo? Vocês estão me acompanhando? Então isso aqui é muito forte, né? Porque o povo estava buscando a prosperidade, mas estava procurando no Deus errado. Estava procurando no Deus do mundo, no Baal. Sabe, irmãos, e por 3 anos e meio essa frustração, quer dizer, está lá, está buscando, está pagando preço, está suando, está sangrando. Interessante, né? Porque quando eles estão orando ali para o Baal, o Elias diz, gritem mais alto, pode ser que ele esteja dormindo ou esteja surdo. O Elias tirando os caras. Aí eles começam a gritar, e o Elias cada vez mais zombando deles, ao ponto deles começarem a se cortar e derramar o sangue deles. Irmão, eu estou falando do povo de Deus, vocês estão comigo? Tem alguém aqui comigo? Eu não estou falando como eu te falei, eu não estou falando de um povo terrível. Eu estou te falando do povo de Deus, que apostatou e que está derramando o seu sangue no altar do Baal e esperando que o Baal lhe dê prosperidade. Esperando que o Baal resolva o seu caso. Estão comigo? E o Elias, vamos lá, pessoal, mais.
e os caras já se cortando. Eu acho que foi por isso que o Elias matou 8. Eu sempre me perguntava, cara, como que o Elias conseguiu matar 850 sozinho? Não é? Irmão, eu acho que os caras já estavam todos assim, ó, morrendo de tanto derramar o sangue. Eles não conseguia mais nem andar. Aí o Elias foi lá com a espada e passeou por eles. Todo mundo já estava morrendo mesmo. Estão comigo? Rapaz, os caras, as pessoas de Deus, irmão, derramando o seu sangue, que significa vida, derramando sua vida no altar errado. Sabe, uma expectativa no lugar errado, ao invés de estar realmente cultuando a Deus e buscando de Deus a resposta. 3 anos e meio. Meu Deus, é muita escravidão. Isso tocou demais no meu coração. Então, sabe, deixa eu te falar uma coisa. Vamos lá, pessoal. É muito prático o que eu estou falando para você. Muito prático. Olha, ninguém quer mais avivamento do que eu. Sabe, porque eu sei que é a paixão que move a pessoa. É a paixão que move o coração de um homem por uma mulher, não é? Rapaz, o cara é capaz de fazer qualquer coisa por essa mulher, moço. Porque é o fogo. Ele está apaixonado. E sabe, o povo de Deus, sem fogo, não faz nada por Deus. Ah, é uma preguiça mesmo. Não, vocês são exceção, irmão. Vocês são incríveis. Mas tem gente por aí que não vai na igreja todo domingo, vocês acreditam? É verdade, estou falando sério. Não vai. Né? Claro, com exceção de trabalho, né? Trabalho e tal. Tem gente por aí, irmão, que está na igreja há anos, nunca foi dizimista. Não coopera financeiramente com o reino. Ele quer chegar, quer que os filhos vão para a escolinha, com ar-condicionado, tá, pastor? Mas não querem contribuir com nada. Não querem servir nada. Né? Mas eles estão lá, derramando sangue por este mundo, pelas coisas desse mundo. Estão comigo? É triste isso, né, irmãos? Eu chorei lendo essa história. Meu Deus, o povo de Deus está vivendo quase que assim. Né? A gente estava conversando ontem sobre o Isaac, né, que o Deus dá o Isaac para o Abraão. Aí o Abraão, aquele velhinho, de 99 anos, ganha um filho. Não tinha mais TSD. Ele já ficava a noite inteira com o menino, coitado. O menino pensava em chorar, ele passava a noite toda. Já não tinha mais tempo para ter com Deus. Aí eu passeava com o menino toda hora. E o menino para cá, e o menino para lá. O menino virou o ídolo dele, virou o Baal dele. Aí o que Deus fala com ele? Ei, me dá teu ídolo. Me dá teu ídolo. Irmão, eu vou te falar uma coisa. Essa palavra é para mim também, sabia? Porque eu também posso transformar, se eu não me cuidar, o ministério no meu ídolo. O ministério nunca pode ocupar meu tempo com Deus. Nunca pode comprometer minha família. O ministério nunca pode tirar o meu foco. Entende? Então, deixa eu dar alguns exemplos práticos, né? É interessante, né? Porque o Abraão, entende? O Abraão, meu Deus, o que é que eu fiz? Me dá teu ídolo, Abraão. Sobe lá no Monte Moriá, não é? E me entrega o teu ídolo. Sacrifica ele para mim. Aí o Abraão, como assim? Meu Deus, como assim? Né? Aí lá vai o Abraão, né? Aí ele vai. Aí ele, irmão, eu quero perguntar isso para o Abraão um dia, pessoalmente, né? Quando eu chegar lá no céu. Não sei se eu vou poder chegar perto dele, né? O pai da fé. Mas, Abraão, como é que foi assim os seus sentimentos quando você recebeu essa palavra? Aí lá vai o Abraão. Rapaz, aí ele vai subindo. Não é? Eu não sei o que aconteceu entre ele e o Isaac, porque o Isaac era um rapaz que carregou lenha, ele era um homem, já era quase um homem. E aquele velhinho nunca pegaria o Isaac na carreira, se o Isaac não quisesse morrer. Então, o Isaac se entregou também. Não é? Aí beleza. Mas é muito interessante porque quando o Abraão entende que aquele virou o ídolo, a bênção virou o ídolo. Irmão, o povo de Israel recebeu de Deus uma fortuna no Egito. Pesquise na sua Bíblia, foi 1 tonelada de ouro foram usada no tabernáculo. 1 tonelada. Hoje, o grama do ouro é R$700 aproximadamente. Isso daria 700 bilhões. Claro que
o preço do ouro, etc. e tal, é diferente, tal, mas era muito ouro. Foram 3 toneladas de prata. Não é? Rapaz, esses caras saíram ricos do Egito. Mas eles construíram, com a bênção que Deus deu para eles, um bezerro de ouro. A gente fala assim, cara, o que é isso? Onde que esses doidos estavam com a cabeça? Mano? Mas a gente olha para a nossa realidade. A gente quer tanto aquele emprego. A gente quer tanto aquela bênção. A gente quer tanto aquilo outro. E a gente não tem tempo mais para Deus. Estão comigo? Então, vamos lá, rapidão. Deixa eu terminar. Então, o dinheiro não é mal. O dinheiro não é mal em si mesmo. Ele é bom. Você pode curtir com a sua família, fazer uma viagem com a sua família, com a sua gata, né? Você que ainda não tem filhos. Né? Você pode investir no reino, você pode realizar sonhos. Está tudo certo, está tudo certo. Você pode ter conforto. Você pode andar num carro bom. Está tudo certo. Agora, irmãos, mas se o dinheiro se tornar o seu Deus, aí está tudo errado. Porque a Bíblia diz, Mateus 6,24, ninguém pode servir a 2 senhores. Não pode. E grita aí, não pode. Grita aí, não pode. Porque ou há de aborrecer-se de um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. O dinheiro é bom, mas se ele virar o nosso Deus, então quando a busca pelo dinheiro compromete o nosso tempo com Deus e a nossa paz, a Bíblia fala assim uma frase, que é verdade. Se custa a minha paz, custa muito caro. Eu não pago. Eu não tenho mais tempo para congregar, eu não tenho mais tempo para servir ao Deus que me sustenta, que vai bater o meu coração, que me dá oxigênio todo dia, que me dá saúde. Eu não tenho tempo para servir o meu Deus. Rapaz, está tudo errado. Não, mas eu trabalho muito, então mude a sua agenda. E eu estou bem, tá, irmãos? Eu preciso dizer isso. Só em crise. Só em crise. Né? Só em crise. Marcos 8,36 diz que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Se essa corrida pelo dinheiro tirou você do seu tempo com Deus, da sua vida de oração, de congregar, de fazer o que... Hoje eu li, Eliel, hoje nós lemos a Bíblia. Ah, não, a minha leitura é um pouquinho diferente de você agora. Mas eu li na minha Bíblia que aqueles filhos lá do Arão quiseram servir a Deus de outra forma, né? Tinha uma forma pré-estabelecida de servir a Deus, de fazer o holocausto. Eles falaram, não, rapaz, assim é melhor. Eles fizeram um fogo estranho e eles foram consumidos por esse fogo, morreram. Irmão, tem um jeito da gente servir a Deus. Congregar não é um conselho de Deus. Se vocês quiserem e arrumarem tempo para isso, congreguem. Irmão, é um mandamento. Não deixeis de congregar. O verbo é imperativo. Não, mas eu quero fazer do meu jeito. Eu quero servir a Deus offline. O Satanás, sirva o Satanás offline. A Deus não. Estão comigo, não? Estão comigo? Vocês me amam ainda, irmãos? A segunda coisa aqui, né? Então, o entretenimento é bom. Eu gosto de entretenimento. Irmão, todo mundo aqui tem uma criança dentro de si. Eu gosto de brincar. Quando eu estou com os meus netos, eu brinco demais com eles, né? Com as minhas netinhas. Brinco demais. Você não acredita o que elas são capazes de fazer comigo. E está tudo certo. Eu gosto de brincar. Eu gosto de estar ali naquela chácara, né? A gente tem uma chácara lá em Palmas, muito legal. Eu gosto demais de lá. Eu morava naquela chácara. Então, aquilo ali me traz muitas recordações boas. Eu gosto de ir para lá quando eu vou para Palmas. E, rapaz, aquilo ali me desestressa. Tem um córrego lá, rapaz, de água geladinha. Eu gosto de ir lá, porque lá é quente. Eu tô me divertindo, está tudo bem. Agora, se isso tirar meu tempo com Deus... Agora eu não tenho mais tempo, porque eu só vivo viajando e passeando e entretenimento. Olha, irmão, você está desequilibrado. Você é um tripé. Você é corpo, alma e espírito. 1 Tessalonicenses 5:23. O que acontece se quebrar uma perna do tripé?
o que acontece? Ele cai. Eu estou muito bem no meu corpo. Fala aí, malhadão, bonitão, musculosão. Você não tem vida espiritual, vai cair. Eu estou muito bem espiritualmente até. Mas a sua alma não está bem, sua mente não está bem, vai cair. Então, veja bem, o entretenimento, irmão, é muito bom. Agora, você passar horas nas redes sociais e pouco tempo com Deus, com a palavra, quem está entendendo que está desequilibrado? O cara passa 9 horas na rede social e 9 minutos com a Bíblia. Vocês estão me entendendo? O cara passa 9 horas rolando a rede social, irmãos. 9 horas. E passa 9 minutos lendo um capítulo da Bíblia. O que é que vai sair dele? A boca fala do que está cheio o coração. O que é que vai sair dele? Isso, bobagem. Acertou. Muito bem. Né? Sabe, rede social é bom, legal. É bom, equilibrado, é bom. Agora, irmão, você começar a criar uma concupiscência por uma aprovação. Ninguém me curtiu. Quantos likes eu tenho? O quê? A fulana não me curtiu. Porque quando ela postou, eu curti. Irmão, que viagem. Isso é o Baal na vida da igreja. E a igreja sangrando no altar errado e pedindo avivamento e prosperidade. Estão comigo? Não funciona. Eles viram lá, não funciona. O Elias disse, agora é a minha vez, tá bom? Eu vou restaurar o altar do Senhor. Uau, diga glória a Deus. Eu vou restaurar. Eu acho lindo demais isso. Ele fala assim, Elias disse a todo o povo, chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele. E Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruína. Rapaz, é aqui que é o centro da minha vida. É aqui que eu vou gastar minha energia. É aqui que eu vou, sabe, aqui é a minha prioridade. O resto vem a reboque. Eu vou gastar tempo de qualidade com a minha Bíblia, com a oração. Eu vou congregar, eu vou servir a Deus. O resto, o que sobrar, beleza. Eu faço as outras coisas que são legais, que são boas. Mas isso que é o altar restaurado. Tem alguém me ouvindo aqui? Tem alguém me entendendo aqui? Qual que é o altar que você serve? É a pergunta que cai na prova. Qual é o altar? Qual é o seu altar? Às vezes pode ser uma coisa muito boa, irmão, tipo um Isaac da vida. Tem coisa melhor do que filho? Virou o altar do Abraão. Pode ser uma coisa muito legítima, que Deus te deu. Quem foi que deu o Isaac para o Abraão? Foi Deus. Mas isso tirou o tempo com Deus? Irmão, está errado. Está errado. Então, dinheiro é bênção, mas pode virar ídolo. Entretenimento é bom, mas pode virar ídolo. Deixa eu terminar. Vícios. Vícios. Não é? Eu chamo de portas de descontrole. Sabe, o que é uma porta de descontrole? É uma porta que você não tem mais a chave. A questão é, quem governa quem? Quem está no comando? Nós governamos, nós estamos governando o nosso sentimento e o nosso desejo, ou eles estão nos governando? Está tudo certo, irmão. Comer, não está certo? Comer? Quem gosta de comer? Olha, eu amo. Ontem eu comi eu fui obrigado, irmão. Essas coisas eu tenho que fazer porque eu sou missionário, né? Então, missionário tem que comer o que se põe na mesa. Está escrito lá em Lucas, capítulo 10. E, rapaz, colocaram na minha mesa um tambaqui assado na brasa. E eu fui obrigado a comer o cara. Né? Agora, se você exagera, se isso te domina e você não tem mais controle sobre isso, isso virou um ídolo. Estão comigo? Sexo foi Deus que deu, tá? Sexo é de Deus, é uma bênção de Deus para nós, irmão. Foi Deus que criou isso, não foi o diabo. O diabo nem tem sexo, coitado do miserável. Agora, presta atenção. Ele tem limite, não tem? Tem um casamento como limite. Pornografia está fora do limite. É uma área que você não pode acessar. Adultério é uma área proibida para nós. E etc, etc. Se isso domina você, é seu ídolo. É seu Deus. É lá que você está derramando o seu sangue. Avivamento? Não tem. Prosperidade, chuva? Muito menos, não tem. E a culpa não é de Deus. É nossa.
Estão comigo? Onde está o teu tesouro? Mateus 6, 21. Aí estará também o teu coração. Irmão, o mundo... Escuta bem o que eu vou falar. Escuta o que eu vou te falar. Eu nem estou pregando, eu estou conversando com a família. Presta atenção. O mundo está lutando pelo nosso coração. Pelo altar do nosso coração. Satanás, o príncipe deste mundo, quer esse altar. Ele quer sentar nesse altar. Eu temo por muitos terem o príncipe deste mundo como seu Deus, irmãos. Baal como seu Deus. Eu temo muito isso. Não é? Nós temos que derrubar esses altares. Nós temos que derrubar o altar do entretenimento, o altar... Escuta bem. Nós temos que derrubar esses altares que estão tirando a atenção de Deus do nosso coração, não é? E a pergunta do profeta Elias está aqui, ó, para nós aqui hoje, ó. Até quando? Ele disse para o povo de Israel, foi uma pregação para a igreja, até quando vocês estarão divididos entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, sirvam a Deus. Se o Senhor é Baal, sirvam a Baal. Então a questão é essa, quem é Deus para nós? Essa que é a questão aqui hoje. Ah não, Senhor, não pastor, o Senhor é Deus. Não é o mundo que é o meu Senhor, e nem o sistema desse mundo que é o meu Senhor. Então sirva a Deus. O que é que Ele te manda fazer? Não é? Um monte de gente que eu ouço, não é? Um monte de gente, já ouviu isso, pastor Alan? Um monte de gente fala assim, quando eu me aposentar, eu vou servir a Deus. Se não serve agora, fiel no pouco será colocado sobre o muito. É agora, meu irmão. Nós não temos tempo para aposentar, não. É agora. Eu não vou esperar me aposentar para começar a trabalhar, não, irmão. Já estou trabalhando. Quem está comigo aqui? Até quando? Até quando vocês vão viver divididos? É isso que o profeta está perguntando. Até quando vocês vão dizer que não tem tempo para Deus? Até quando você vai alimentar aquilo que está destruindo a sua vida espiritual? Até quando? Você vai passar horas ali, irmãos. Até quando? É hora de acordar. A hora é agora. Vocês estão comigo? Até quando nós vamos buscar satisfação em coisas que nunca conseguem nos satisfazer? Então são as atitudes que movem o céu e transformam a terra. A meditação na palavra, a oração da fé e a restauração do altar. Então, aquela oração baseada na palavra moveu o céu e derramou fogo, mas também moveu a terra e produziu fruto. E a terra prosperou. E o povo de Deus voltou a servir a Deus, avivamento, mas se enriqueceu também. Prosperidade com vida espiritual plena. Quem está comigo? Aleluia.